Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Na aula de Sociologia, então, conforme nós já vimos na semana anterior, nós estudaremos a última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que em muitos casos tem gerado muitas polêmicas devido ao teor profundo da compreensão do Papa Francisco acerca da natureza da dinâmica social. E eu penso que seria muito importante nós estudarmos, pois ela tem um nível muito profundo de sociologia, para que nós possamos compreender também a Igreja nos tempos atuais, enquanto uma propagadora de uma doutrina social, de ideias sociológicas. A Igreja também está neste mundo. Neste mundo ela deve ser uma resposta providencial do Espírito Santo para os homens, para as nações, para os governos. E assim a Igreja tem caminhado também, mediante um dos seus braços, vamos assim dizer. Eu gostaria de, em primeiro lugar, colocar duas questões. A primeira é na carta de São Tiago. O santo nos lembra de onde vêm as guerras. Nos últimos anos, especialmente no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, e o mundo caminhou até hoje devido a muitas guerras, ele tem se preocupado muito em instaurar um ambiente de paz, conciliador, para que não haja mais devastações. Obviamente, o mundo, com suas razões, pensa nas questões financeiras, pois as guerras, elas, além de trazerem um prejuízo muito grande para as nações que precisam ser reconstruídas, a guerra também ela transcende toda esta questão atual, social, vamos assim dizer, pois ela deixa marcas profundas em toda uma geração, gerações futuras, em todo um país. E assim, a guerra ela acaba sendo um agente transformador, assim como um filósofo lá na antiguidade, na filosofia grega, dizia: a guerra é pai de todos. Enfim, nós compreendemos que deve haver um lançamento, um lançar-se para fora da própria ideia central do ser humano, do próprio eixo central do ser humano, assim como São Tiago coloca, pois as guerras nascem anteriormente dentro dos corações do homem. Nasce das invejas, nasce do orgulho desmedido, nasce das nossas paixões, nasce do próprio pecado de um homem. Este pecado aciona o pecado do próximo e na coletividade organizada existe a guerra. O Papa Francisco tem se mostrado oposto, principalmente filosoficamente, a esses valores, colocando-se como um grande promotor da paz no meio do nosso mundo atual. Talvez uma resposta muito providencial, pois nós sabemos que os papas eles estão alguns anos à frente de um pensamento que pode ser implantado a qualquer momento. E nós, infelizmente, temos a dificuldade de compreender a natureza de Deus nestas horas, que Deus geralmente antecede os problemas que virão num futuro não muito distante,
E de fato nós vivemos aqui um grande alerta, né? Este mundo ele constantemente tem mudanças e crises, e este alerta está a quase todo momento de uma guerra iminente. Hoje fala-se muito nas notícias acerca, por exemplo, da presidência da República dos Estados Unidos, acerca da Coreia do Norte, a própria China, os países europeus, sobre uma iminência de terceira guerra mundial. Nós caminhamos desta forma neste mundo. Mas a igreja, ela sempre é uma resposta salutar em todos esses momentos que operam a nossa vida. E ela sempre nos dá uma certeza de que, em primeiro lugar, nós não vivemos para esta vida, nós vivemos em vista da vida futura, da nossa vida no reino dos céus, mas também nós devemos ser construtores do reino de Deus já entre nós, como Jesus diz no Evangelho de São Lucas. Dizia inclusive esta semana: o reino dos céus está entre nós, está dentro do nosso coração e mediante os nossos irmãos, mediante as nossas ações. Nós devemos sim amarmos os nossos irmãos. Bom, a igreja ela sempre vai dar esta resposta evangélica à luz da palavra, à luz de Cristo, para que ela possa iluminar as trevas deste mundo. E como ela irá se manifestar? Bom, dialogando então com o restante deste mundo, com os governos, com os poderes, a igreja sempre terá uma postura conciliadora em vista da paz. E é isto mais ou menos o eixo central do Papa Francisco acerca talvez das suas últimas encíclicas, que nós podemos até considerar como encíclicas que compõem também a doutrina social da igreja, em especial esta última, a encíclica Fratelli Tutti. Em primeiro lugar, o Papa Francisco lança uma encíclica falando de uma comunhão com os bens dados por Deus acerca desta natureza, que também causa uma certa polêmica ao redor deste mundo, principalmente entre os católicos, sobre cuidar da casa comum. Mas ali o Papa Francisco tem uma visão de que nós devemos cuidar desta casa para construir este mundo para as futuras gerações, porque isso é um fato já mais do que comprovado de que o mundo, cada ano que passa, apresenta sinais de envelhecimento, de endurecimento, vamos assim dizer, de degradação provocada pelo próprio homem. Nós devemos ter no coração o cuidado para com tudo aquilo que Deus nos dá na gratuidade e na bondade, a começar pelo nosso ambiente. Bom, passando desta encíclica, então agora nós temos a Fratelli Tutti, que fala de nós cuidarmos dos nossos irmãos. Nós não apenas cuidarmos da obra criada à natureza, mas nós cuidarmos agora das pessoas e compreendê-las como criaturas também de Deus. Ora, a criatura de Deus não é apenas o católico que professa a fé católica. Ela é toda a humanidade. Pois assim Deus teria feito, vamos assim dizer, uma aberração. Deus teria criado uma pessoa cristã, católica, e este sim seria considerado o seu filho, e Deus não teria criado um outro, e aí ele não seria seu filho. Então Deus não seria Deus, a igreja não seria a igreja, Deus seria apenas uma dogmática, uma doutrina neste caso. E não, Deus é uma pessoa. Deus é uma realidade concreta que é possível de se achegar, de conversar, de tocar, de perceber, de sentir, de amar. Nesta realidade, então, o Papa Francisco, em todo o seu pontificado, ele tem como que seguido alguns passos de São Francisco de Assis. E eu confesso para vocês que eu precisei, para dar esta aula Fratelli Tutti, estudar muito. O que foi o meu estudo, para também compreender? Estudar acerca da realidade histórica
principalmente porque o Papa Francisco cita muito São Francisco de Assis, e eu precisei comprar, de fato, o livro Fontes Franciscanas para estudar São Francisco de Assis e os seus feitos realizados e por que ele é considerado aquele que recebeu a missão de Deus de reconstruir a igreja. De fato, nós temos um lado histórico ali que no século XII, 13, né, e depois os franciscanos na sequência, começam a reconstruir a igreja a partir do Evangelho. Isso que é o mais interessante. Eu me lembro assistindo o filme do Francisco, né, de São Francisco, não do Papa, mas do Santo. Uma cena que me marca muito é quando Francisco vai visitar São Francisco, vai visitar o Papa, pois havia uma dúvida em seu coração se aquilo que ele estava fazendo era de fato inspiração do Espírito Santo, era uma graça de Deus, e uma grande preocupação em ser abençoado pela igreja, para que nada ficasse dito pelo não dito, nenhuma lacuna ficasse um grande problema em seu coração. E na ida a este encontro com o Papa, na época, Francisco e seus amigos, São Francisco, dorme num chiqueiro. Assistindo o filme, essa cena me marcou muito, pois não havia nenhum lugar que São Francisco não pudesse colocar a sua liberdade de viver. E ali São Francisco manifesta a sua altíssima pobreza. Não que haja dignidade em dormir com porcos, não é nada disso. Ali São Francisco mostra a sua experiência de vida com a própria obra de Deus, com a criação. E quando no filme, né, ele vai conversar com o Papa tinha tido um sonho com São Francisco de Assis, onde a Virgem Maria, a Divina Providência, tinha falado para ele escutar aquele homem que trazia uma mensagem do próprio Deus. Ali, São Francisco causa talvez uma verdadeira revolução nos corações, assim como o próprio Cristo, que não revolução, não me entenda mal, mas causa um certo desconforto. Cristo causa desconforto em nós. Para isso, nós temos um medidor talvez um termômetro, vamos assim dizer, do nosso pecado. Cristo deve causar este certo desconforto porque a mensagem que ele transmite em seu Evangelho é justamente uma libertação destas nossas correntes, destas nossas cadeias, de tudo aquilo que nos afunda totalmente neste mundo. Não é fácil, naturalmente, abandonar família, abandonar bens, abandonar posses, abandonar vaidades, abandonar o orgulho, abandonar o desejo de cuidar de si mesmo. Não é fácil abandonar todas estas coisas e amar a Deus sobre todas as coisas. E talvez tão grande neste mundo hoje seja difícil como que amar ao próximo como nós amamos a Deus, numa escala talvez inferior, porque Deus supremo, mas ao mesmo ponto um pouco, e amar a nós mesmos. Hoje o mundo ele apresenta sinais para que nós não nos amemos, nós não amemos a Deus, não amemos ao próximo, etc. Isso seria assunto para muitas aulas. Bom, o Papa Francisco, então, ele toma notas das fontes franciscanas, que inclusive ele cita bastante na sua encíclica Fratelli Tutti, e ele tem citado isso em muitos momentos. Mas a encíclica Fratelli Tutti, como nós já lemos alguns textos, alguns artigos
no próprio Vatican News, apresentando alguns sinais dela, é necessário que seja introduzida o pensamento, tudo que há por trás de toda essa história, para que nós possamos continuar. Lembra-se que eu citei São Tiago, de onde vêm as guerras. Hoje o mundo vive nessa iminência de guerra, e o mundo vive muitas guerras. A guerra contra as mulheres, a guerra contra os pobres mais pobres, a guerra contra os famintos, né, vamos assim dizer, a guerra contra aqueles que não têm um status social, uma posição social, enfim, todas estas pessoas têm sofrido o que a gente está acostumado a dizer muito, opressões. Uma opressão, na verdade, é uma força de algo superior fazendo com que sinta esta pressão para que a pessoa não consiga emergir, para que a pessoa não consiga sair do seu estado. Se você imaginar que a tecnologia hoje faz exatamente isso conosco, ela nos cria um estado de torpor e oprime-nos quanto à realidade evangélica. Então Jesus fala: se o teu olho te leva a pecar, é melhor arrancar um olho e entrar no céu do que levar o corpo inteiro para o inferno, pois o olho é a lâmpada do corpo, ou seja, o olho é aquilo que ilumina-nos dentro. Se nós imaginarmos o tanto de entulho que nós enxergamos nas tecnologias, no celular, no computador, né? O computador hoje ele todo formatado para que a nossa lâmpada do corpo seja completamente ou distraída ou repleta de porcarias, vamos assim dizer, para que todo o nosso corpo acenda coisas que muitas vezes nós não temos poder. Isso falando de mídias até aceitáveis. Imagina redes sociais, imagina a dark web, vamos assim dizer, canais de comunicação de internet que são projetados para fazer perder o próprio corpo, tangenciando a nossa vontade e etc. Bom, o Evangelho então ilumina a nossa vida. A igreja, ela é a promotora, a guardiã da fé de todo esse evangelho, nos anunciando coisas novas, que é a verdade do evangelho. A mensagem evangélica sempre é nova, ela se atualiza a cada dia, mas sempre consolidada na rocha, que é Jesus Cristo, e na tradição da igreja. Então isso é um fato. Dizia das guerras, então um dos primeiros pontos é exatamente isso, esta inspiração em São Tiago, e um salmo que diz que os braços de um rio vêm trazer a alegria, vêm trazer a paz, vêm trazer vida nova, assim como a passagem de Ezequiel, capítulo 47, seguintes, que há ali uma visão aonde a água era jorrada pela direita do templo e lá na frente se tornava uma grande torrente que alimentava tudo aquilo por onde ela passava, dando frutos, peixes em abundância, alimentando inclusive aqueles que viviam em torno dela. Bom, nós compreendemos tudo isso como o próprio Cristo. Esta água, ela não deve ser canalizada, vamos assim dizer, e destinada apenas a poucos eleitos. Esta água, ela segue a sua própria trajetória e segue o seu próprio caminho, a sua vontade própria, vamos assim dizer. Esta água é a própria água do Espírito Santo, inclusive ao próprio batismo, que é destinado a todos. Esta dúvida já foi tirada lá no Novo Testamento, quando São Paulo se incumbe de evangelizar os pagãos. E ali havia, então, a primeira discussão séria da igreja, conciliar se os evangelizados deveriam ser apenas os judeus e se convertessem
a fé cristã, ou este destino era para todos os homens de boa vontade, assim como nós rezamos no Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então São Paulo ali incumbe-se de levar esta mensagem a todos os homens de boa vontade. Os braços de um rio vêm trazer vida nova e vida em abundância. As guerras nascem no coração, glória a Deus nas alturas e toda a paz na terra aos homens de boa vontade. E de evangelizar toda a criatura, todos os povos e nações. Então nós temos o escopo geral de tudo aquilo que tem movimentado a Igreja, vamos assim dizer, nestas encíclicas, no pensamento do Papa Francisco, e como está se achegando estes últimos textos escritos, porque na verdade não é apenas uma encíclica, é um conjunto de formações do Papa Francisco, um conjunto de passos que ele tem dado para concluir em tese a sua encíclica papal mais atual. Assim, esta história vem acontecendo já há alguns anos, mas nós vamos colocar uma data aonde a encíclica começou a ser construída, vamos assim dizer, onde ela começou a ser redigida. É lá, vou fazer uma mudança de tela aqui para a gente explicar certinho. Entre os dias 2 ou 3, se eu não me engano, de fevereiro até o dia 5 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco tem um encontro muito importante na Arábia Saudita com o grão-imame de Al-Azhar, Ahmad Al-Taib. Não sei se eu falei certo, mas também não importa. Sou difícil nessa parte aí. Este encontro trouxe vamos dizer assim, um reavivamento de um passado, de uma história que o próprio São Francisco de Assis tomou a decisão. E eu fiz questão de, quando o Papa Francisco coloca na Fratelli Tutti as citações das fontes franciscanas, eu busquei, então está marcado aqui, as duas até onde eu li, né, até onde eu cheguei. Eu busquei exatamente na íntegra o texto que o Papa Francisco está citando. E é um momento muito interessante quando São Francisco de Assis dirige as regras, os textos legislativos, né, para aqueles pequenos, né, para os pobres que viriam com ele viver a ordem franciscana, vamos assim dizer. No momento ali, Francisco não tinha preocupação nenhuma em fundar uma ordem franciscana, nem nada. Ele queria fazer apenas a vontade de Deus. Mas, em um determinado momento, Francisco dirige a regra a todos aqueles que vão para os mouros, para ter um encontro com os muçulmanos, e para todos aqueles outros infiéis. Ou seja, São Francisco ensinava como deveria ser o contato com aqueles que eram ditos infiéis na sociedade, e de fato os pagãos, e os muçulmanos. Porque era uma realidade na Europa que estava vindo com muita força. E nós sabemos do encontro de São Francisco de Assis com também o chefe dos mouros, vamos assim dizer, né? Vou ler um trecho das fontes franciscanas. O Senhor diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes e simples como as pombas. São Francisco de Assis tomava a palavra ao pé da letra. Se ele leu: o Senhor nos envia como ovelhas para o meio de lobos, ele compreende que ele deve ser dócil como uma ovelha de um rebanho e deve ir para o meio dos lobos. Teoricamente não tem sentido nenhum nisso, ele está indo para o meio daquele que vai o destruir.
Ele está indo ao encontro daquele que vai ser voraz e fazer uma carnificina. Mas pouco importava para estes santos na Idade Média, pois o desejo deles, além da santidade, era o martírio, que na verdade é a comprovação da nossa fé. Vamos lá. Portanto, se qualquer dos irmãos, por divina inspiração, quiser ir para entre os mouros e outros infiéis, que vá com licença do seu ministro e servo. E o ministro lhes dê licença, e não se oponha, se os julgar idôneos para serem mandados, ou seja, se sua intenção for reta, como a de uma ovelha, pois terá de dar contas ao seu senhor. Se nisto ou noutras coisas, indiscretamente proceder. E os irmãos que partem, de dois modos, podem viver espiritualmente entre eles. Olha só, viver entre os mouros e os infiéis. É uma loucura, insanidade isso. Mas é a inspiração de Deus. O primeiro é não abrirem debates nem discussões, mas mostrarem-se submissos a toda humana criatura por amor de Deus e confessarem que são cristãos. O outro modo é que, quando julgarem ser do agrado do Senhor, anunciem a palavra de Deus para que creiam no Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, no Filho Redentor e Salvador, e sejam batizados e se façam cristãos, porque quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós vemos, então, na encíclica e no contato do Papa Francisco, exatamente este movimento, esta moção do Espírito Santo de ser enviado como ovelhas ao redor de lobos. Mas entenda, o próprio Francisco de Assis diz que nós devemos ser submissos e mansos, simples como pombas, prudentes como serpentes, mas simples como pombas, e mansos, porque o próprio Senhor é manso. Jesus foi enviado neste mundo da mesma forma. O Pai o enviou como uma ovelha no meio de lobos. Os lobos o atacaram, mas a própria ovelha se mostrou ser o próprio Cordeiro de Deus, vamos assim dizer, aquele que tira o pecado do mundo, e foi trucidado por esta geração infiel e má. Se nós não o imitarmos da mesma forma, estaremos sendo infiéis, estaremos sendo pessoas indignas de receber toda a graça do Espírito Santo, a graça de Deus, e trazer o nome no coração de Jesus Cristo. Assim, então, São Francisco de Assis tem a inspiração para que nós vivamos no meio de lobos, mas sempre guardando a fé, como Jesus foi, como Jesus fez, rezando sempre, fazendo aquilo que era oportuno, ou seja, mostrando a caridade do próprio Cristo. Bom, este encontro, então, com este líder muçulmano rende um fruto que a Igreja tem feito ao longo de um tempo. Ele rende um texto no qual está no próprio site do Vaticano. Cadê o mouse aqui? Mouse, bom. No qual está no próprio site do Vaticano, que é o resultado da viagem apostólica entre 3 e 5 de fevereiro de 2019. Este texto tornou-se um documento essencial entre estas duas profissões de fé, os muçulmanos e os cristãos, fazendo como que um ato de paz, um aperto de mãos, como São Francisco de Assis fez na mesma época com este mundo muçulmano. Vamos lá. E o resultado chama-se Documento sobre a Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Eu gostaria aqui de fazer um breve parênteses,
porque hoje, como as palavras estão sendo distorcidas pelo demônio, as palavras elas causam um certo enjoo em nós, uma náusea. Náusea é uma emoção primária. Toda emoção primária, em primeiro lugar, ela causa um certo desconforto ou uma certa alegria, vamos assim dizer. A própria alegria é uma emoção primária. Tristeza, o nojo faz parte também de uma emoção primária. Em geral, o mundo hoje tem lidado muito bem com essa história de emoções primárias e causado no homem exatamente uma primeira moção, uma primeira expectativa por causa da tal emoção primária. Infelizmente, quando nós nos deparamos com um texto, com uma palavra, com uma fala, como o vosso professor vos diz, acerca da fraternidade humana, nós associamos diretamente ou indiretamente, muitas vezes, na Revolução Francesa, que era um dos princípios, fraternidade. Acende um alerta na nossa cabeça, causa um espanto. Atualmente, esta palavra fraternidade, ela tem se tornado um objeto de náusea muito grande, pois existe um caminhão de ideias, de ideologias, de conceitos deturpadores que causam no nosso coração uma estagnação, né? Tinha um sociólogo, né, que tinha um livro que dizia assim: não li e não sei. Então ele falava deste nojo que nós temos de ler as coisas, e também a gente não sabe, a gente vive num mundo da ignorância. Ora, quem quer que nós continuemos sendo como gado de abate é o próprio demônio que transforma a nossa vida desta forma. Bom, então vamos tirar aqui todos os nossos conceitos anteriores e tudo aquilo que existe de ideologia e segura aí essa emoção primária do nojo acerca de quando falarmos de fraternidade humana. Porque, na verdade, Cristo veio para causar este certo incômodo, este certo nojo, mas para com o pecado. Cristo, o próprio Cristo, fala que nós devemos ir ao encontro do próximo, especialmente quando ele fala dos samaritanos. Cristo era bom em fazer essas emoções primárias, com as pessoas causaram um certo nojo entre o mundo judeu na época ali, entre os fariseus. Cristo causava este distanciamento do homem consigo e assim ele vai como que criando esta instabilidade interna para que todos pudessem fazer a exemplo de Nicodemos: mestre, como posso fazer para entrar no reino dos céus? Se não renascer da água e do Espírito, não entrarás no reino dos céus. Enfim, então nós temos aqui esse documento importantíssimo de dois homens. Vamos dizer, no mundo, dois homens que são líderes, talvez, das grandes religiões, das grandes populações que existem neste mundo. E aqui contém páginas, aqui não é tanto, é uma página só, mas aqui contém todo o pensamento de um diálogo que busca aqui, olha, uma atmosfera de fraternidade e amizade. Talvez uma busca de uma trégua, né? Porque nós temos aí dados históricos que os muçulmanos matam cristãos numa quantidade absurda. Isso é um fato contextualizado, né? Os lobos têm matado as ovelhas, mas aqui é um aperto de mão. Entenda com muito cuidado isso também, entre a ovelha e o lobo, né? Em geral nós sabemos no que dá toda essa história, mas a ovelha mansa, dócil, o cordeiro ali entrega tudo, pois não pertence nada a ele. Bom, esta atmosfera de fraternidade e amizade é um primeiro passo.
Em geral, nós sabemos que os lobos dão os primeiros passos, né? Mas as ovelhas darem os primeiros passos em direção ao lobo não é uma questão muito consciente, aí não é uma questão muito simples de compreender. Mas aqui há um documento ao qual é compartilhado tudo aquilo que é desejo, é anseio do coração do Papa Francisco e do grão-imame acerca de ser uma resposta a este mundo atual. Assim, quando eu falo guerras, né, a pobreza, a própria guerra, as aflições de todas as pessoas por causa da corrida armamentista, injustiça social, corrupção, desigualdade, degradação moral, terrorismo, discriminação, extremismo e muitas outras coisas. Este primeiro documento mostra-se providencial para que haja uma conciliação de paz. E ele é fantástico, esse documento. Leia como um verdadeiro católico. Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, deveres e dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz. Em nome da alma humana inocente que Deus proibiu de matar, afirmando que qualquer um que mate uma pessoa é como se tivesse morto toda a humanidade, e quem quer que salve uma pessoa é como se tivesse salvo toda a humanidade. Em nome dos pobres, dos miseráveis, necessitados, dos marginalizados, a quem Deus ordenou socorrer como um dever exigido a todos os homens, e de modo particular as pessoas facultosas e abastadas, em nome dos órfãos, dos povos, da fraternidade humana que quer abraçar todos os homens, em nome de uma fraternidade dilacerada, em nome de liberdade, de justiça, de todas as pessoas de boa vontade, enfim. Aqui há uma invocação de Deus Pai, uma invocação para que seja trazido à nossa consciência todo esse panorama. E vemos aqui o panorama. A história afirma que o extremismo religioso e nacional e a intolerância geraram no mundo, quer no Ocidente, quer no Oriente, aquilo que se poderia chamar os sinais de uma terceira guerra mundial aos pedaços, que nós vamos vendo aí o sopro de tudo isso já chegando às nossas costas. Sinais que em várias partes do mundo e em diferentes condições trágicas começaram a mostrar o seu rosto cruel, situações de que não se sabe exatamente quantas vítimas, viúvas e órfãos produziram. De fato, talvez este guerra mundial aos pedaços que nós já estamos vivendo e presenciando não seja uma guerra declarada como aqui nós tivemos Primeira e Segunda Guerra e totalmente organizada e centrada, mas seria como que espreiada em todas as partes, e nós já sentimos exatamente isso. Nós estamos em uma constante guerra hoje, atualmente, e nós percebemos todos os sinais. Enfim, este primeiro documento, então, ele vai trazer justificar também a importância do papel das religiões na construção da paz mundial, e aqui dando um grande salto sobre esta tentativa de organizar algo como a religião centrada em algo definitivo para a natureza humana. Nós teríamos que sair, infelizmente, do nosso ser, do nosso egoísmo, de tudo aquilo que nós conhecemos, é o que eu estou dizendo, para compreender esta parte e entender também um pouco de filosofia, que desde o racionalismo, desde ali de uma certa parte da Idade Média, nós vamos vendo um desconstrucionismo acerca de coisas que agregam o ser humano e o consolidam e o formam.
Ali nós vamos vendo esta dilaceração, né, sobre o homem, criando vários modelos teóricos, filosóficos, para que este homem fosse reduzido a si mesmo, à existência única, à existência pessoal, vamos assim dizer. E a religião, ela se torna, neste momento, um grande empecilho, pois ela deseja agregar, ela deseja congregar. A igreja, a própria palavra, vem de assembleia, uma assembleia orante, em torno do sagrado, em torno de Deus, né? Vamos lá. Então, aqui, uma parte que fala sobre a igreja e todos os bens gerados na humanidade. E aí a declaração. O que é esta declaração? Que ela seja um convite à reconciliação e à fraternidade entre todos os crentes, mais ainda entre os crentes e os não crentes, e entre as pessoas de boa vontade. Lembrem-se de São Francisco de Assis, aqui fala muito alto, né? Seja um apelo a toda consciência viva que repudia a violência aberrante e o extremismo cego, um apelo a quem ama os valores da tolerância e da fraternidade, promovidos e encorajados pelas religiões. Seja um testemunho da grandeza da fé em Deus, que une os corações divididos e eleva a alma humana. Seja um símbolo do abraço entre o Oriente e o Ocidente, entre Norte e Sul, e entre todos aqueles que acreditam que Deus nos criou para nos conhecermos. Cooperarmos entre nós e vivermos como irmãos que se amam. Isto é o que esperamos e tentaremos realizar, a fim de alcançar uma paz universal de que gozem todos os homens nesta vida. Nós então entramos em contato aqui com um documento, um esboço do que é a Fratelli Tutti, que irá transformar toda esta ideia agora num caminho de fato a ser seguido por nós, muito particularmente a partir das nossas ações, a partir das nossas ações humanas. E aqui eu gostaria então de introduzir de fato a Fratelli Tutti. Ela é então tudo isso que eu disse anteriormente, por isso se torna um documento importantíssimo em busca da paz mundial, que muitas vezes não é vivida nos nossos corações e deve ser vivida. E aí a Fratelli Tutti do Papa Francisco, realizada agora, há poucos meses atrás, que é todos irmãos. Fratelli Tutti significa exatamente isso. Fratelli Tutti também está nas fontes franciscanas, quando São Francisco de Assis, em seus avisos espirituais, suas admoestações, exortações, São Francisco, na sexta admoestação, ele nos diz para nós imitarmos ao Senhor. Quando o Papa Francisco coloca Fratelli Tutti, São Francisco começa exatamente desta forma. Então aqui há uma declaração do Papa Francisco sobre São Francisco de Assis, para nós começarmos a tomarmos forma, o formato do Cordeiro. Veja o que São Francisco põe. Irmãos, ou seja, Fratelli Tutti. Ponhamos todos diante dos olhos o bom pastor, que para salvar as suas ovelhas sofreu a paixão da cruz. Nós sabemos que numa época remota tentaram separar, olha que interessante, tentaram retirar Cristo da cruz. Eu ganhei um terço e uma pessoa me deu, ela já usava o terço, ela me deu uma relíquia de São Pio, de Pietrelcina, e um terço, que ela havia ganho terço de São Pio também, Uma pessoa que viajou para a Itália deu esse terço, e essa pessoa rezou muito com esse terço. Quando ela me deu, ela ficou meio sem graça, ela falou, Davi, caiu a cruz, caiu o Cristo da cruz, eu já havia colado várias vezes, mas dessa vez perdeu. Deve ter um sentido espiritual para você, eu estou te dando esse terço, São Pio,
e a relíquia como um sinal para você por causa desse momento que você passou de doença. E eu fiquei meio encucado. O que significava isso para mim? Você sabe que a minha carne, ela é fraca, e eu já na hora eu falei, meu Deus, eu tô tirando Cristo da cruz. Entrei numa paranoia assim, né? E fui atrás de um Cristo e não achava para comprar. Tentei comprar um outro terço, uma cruz, né, dessas de pescoço, tal, para tirar o Cristo e grudar o Cristo lá, né? E aí esses dias, procurando uma outra coisa aqui em casa, eu achei um Cristo. Não é o Cristo que estava no terço, obviamente. É um Cristo, deve também ter caído de outro lugar. E esse aqui, preciso fazer uma reforminha nele, ainda não encontrei um meio de acertar. Ele tem um calombinho aqui para grudar ele na cruz, na cruzinha do terço. Mas ele está aqui. Eu tenho a necessidade de ter a cruz e Cristo. Num determinado momento da história, eles foram separados. Talvez Cristo foi lançado para um lado, a cruz para o outro, e hoje nós vivemos exatamente esta dicotomia. Não é possível separar a igreja da cruz de Cristo, não é possível separar a glória de Deus do sofrimento. Existe um mistério aí muito bem grudado, vamos assim dizer. Tanto que Cristo foi pregado na cruz, né? Cristo não se soltou da cruz. Deve ter dado trabalho para descê-lo da cruz para poder enterrar, né? Enfim, este Papa Francisco e este mesmo São Francisco de Assis destina-se a todos aqueles que devem começar a compreender agora esta realidade mística da Igreja, caminhando todos como os irmãos. Ali São Francisco começava então a colocar seu pensamento para que todos fossem destinados a viver uma vida de evangelho. Ali é um convite, então, que São Francisco de Assis dá para que todos nós possamos ir em direção do reino dos céus, nunca esquecendo da cruz. Com estas poucas palavras, São Francisco explica o essencial de uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independente de qualquer coisa. A alegria do Evangelho, escute isso que eu estou dizendo, que é a encíclica do Papa Francisco também. Esta alegria que o Evangelho nos causa, ela tem a necessidade de sair para fora, de ir ao encontro, né? Tantas vezes eu critiquei essa história de uma igreja em saída, mas eu era completamente ignorante, peço perdão aqui publicamente, mas agora eu começo a entender o que isto realmente significa. Significa sair destas construções que nós construímos em volta do nosso coração, para que nós possamos dar vazão à caridade, para que nós possamos dar vazão a este amor profundo que a igreja nos ensina. E de fato é um amor fraterno, simples e alegre, que faz com que nós cristãos recebamos de Deus toda a graça. Bom, aqui então nós vamos parando aqui na Laudato Si, porque aí tem muito mais coisa, mas aqui o próprio Papa Francisco começa a citar estas fronteiras que ele foi ao encontro, e ele mesmo rompeu indo ao encontro do sultão Malik al-Kamil, como ele foi do grão-imame, e ali todo o caminho que ele percorreu. Só para dar um saborzinho de como vai ser a próxima aula, nós vamos falar muito do que ele cita desta guerra dialética impondo doutrinas, aonde o Papa Francisco tem citado recentemente este encontro com o próximo, não usando das articulações, ao qual a igreja também é muito operante e muito boa nisso,
mas de não utilizar como glória, como vanglória, né, como vaidade, o uso de uma dialética para forçar que todos sigam um caminho doutrinal, vamos assim dizer. Lembrando também São Paulo que usa o mesmo modelo, né, quando ele diz que ele era altamente capaz, mas ele assim não usa aquilo que Deus também lhe concedeu para que a alegria do Evangelho fosse dada a todos de uma forma gratuita e todos pudessem aderir à graça de Deus por aquilo que vem em nós. Eu peço desculpas pelo excesso de informações, mas eu precisava contextualizar essa primeira aula. Esta primeira aula, então, sobre a Fratelli Tutti, que vocês estão recebendo. Também peço desculpas um pouco pelo atraso, tive vários problemas. Ontem a chuva causou um estrago aqui na comunidade, eu estava gravando vídeo, atrasou tudo, mas aqui está essa primeira aula sobre a Fratelli Tutti. Que Deus te abençoe e continuamos na próxima aula. Maria possa gerar Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.